Bíblia comigo no livro de Levíticos, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Abra sua Bíblia e prepara a sua armadura. É a primeira ceia do ano, eu não ia perder essa oportunidade. Versículo 1. Você achou? Vamos ler juntos. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não beberão, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir de ti. Por isso, coloca disposto todo ouvido para ouvir e todo o coração para compreender as tuas escrituras. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Deus é bom. O capítulo 10 do livro de Levítico narra uma história muito intrigante e especial. Filhos do sacerdote de Israel passaram por uma experiência muito ruim. A Bíblia começa o versículo 1 dizendo para nós: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, eles não estavam fazendo nenhum tipo de serviço que não lhes era autorizado. Esse era o papel dos filhos de sacerdotes: servir ao Senhor, servir ao lugar sagrado. Mas isso não poderia ser feito de qualquer forma. Regras específicas existiam para esse tipo de serviço. Então, a Bíblia diz que os olhos do Senhor observou que os dois filhos de Arão acendem o incensário, não com algo que tinha sido definido, instituído pelo Senhor, mas Ele chama de fogo. Ele chama de fogo. A palavra em hebraico é zar, Z-A-R, que significa fogo daquele que não tem parte, fogo daquele que está de fora. Então, a expressão estranho significa alguém não autorizado, alguém que não faz parte da casa, alguém que não está apto a servir. Você está me entendendo? Diga amém. Então, por que Deus chamou o fogo de estranho? Porque Ele estava dizendo, parecia fogo de alguém que não está apto a servir.
Parecia o fogo de alguém que não tem entendimento como servir. Parecia o fogo de alguém que não tem a prática de servir. Você está me alcançando? Diga amém. Então, Deus chama de fogo estranho o fogo pelo qual eles acendem o incensário. E eu quero dizer para você, rabinos importantes em Israel levantam pelo menos 3 circunstâncias pelo qual Deus não gostou dessa atitude dos filhos de Arão. A primeira deles é que existe uma grande possibilidade do fogo não ter sido tirado do altar. Tá? Essa referência da lei está em Levíticos 16, verso 12. Então, existe uma possibilidade deles terem tirado o fogo de algum outro lugar que não era o altar de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda vez que você acender ou que você levar fogo que não for do altar, não traz alegria ao coração do Senhor. Por quê, pastora? Todo fogo que não sai do altar é fogo estranho. Todo fogo que não é pertencente à obra e à vontade do Senhor é fogo estranho. O que isso significa, pastora? Significa que para manifestar o fogo que agrada a Deus, você precisa ter vida no altar. Então regala bem o canto branco do teu olho. Tem muita gente manifestando fogo, pouca vida no altar. E esse fogo é chamado por Deus de fogo estranho. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que vida no altar não é estar aqui. Estar aqui em cima é visualidade. É você estar visto. É você aparecer. Vida no altar é compromisso com aquilo que Deus quer da sua vida. Vida do altar é responsabilidade. Em estar perto, em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso é vida no altar. E vamos ter maturidade para entender que vida no altar não é ser santo, não é ser perfeito, não é viver uma vida declarando que você é um homem sem imperfeições. Isso é uma fraude. Jesus disse: todos somos pecadores, todos somos carentes da glória de Deus, necessitamos do agir e do amor do Senhor todos os dias. Então, ter uma vida no altar não significa buscar a perfeição ou não cometer erros. Todos nós cometeremos erros. Ter vida no altar é dizer todos os dias: que morra eu para que a sua glória se manifeste, que o meu eu morra, que a minha vontade morra. Tudo aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado o Senhor, eu quero entregar nas mãos do Senhor. Eu quero abrir mão para poder estar e ser aquilo que o Senhor quer para mim. Você está me alcançando? Diga amém. A segunda grande teoria dos rabinos é que o incenso pode não ter sido preparado como manda a lei. Tinha todo um ritual de preparação do incenso, e eles poderiam ter feito aquilo de qualquer forma, misturando elementos, sem cuidado, sem zelo. Essa referência da lei está em Êxodo 30, verso 9. Pastor, o que a senhora quer dizer? Que Deus está olhando o serviço, não o resultado, mas a forma como ele é feito. Deus está enxergando todo o trabalho. Não importa chegar com o incensário e acendê-lo, a preparação do incensário é visto por Deus. O cuidado que você tem de preparar é visto pelo Senhor. Tudo isso é visto pelo Senhor. O que você não vê é que o pão da ceia é preparado com todo zelo e carinho. O diácono Júnior, que faz o pão para nós, tem todo o trabalho de preparar o pão com elementos separados, com objetos. As assaduras do pão são assaduras que ele não usa para fazer outro tipo de comida. Por quê? Porque é separado para o Senhor. Foi feito para esse propósito. É cuidado, é zelo. Não importa chegar aqui e botar pão sobre a mesa. Pastora, não está servindo pão? Estou. Mas a forma como se prepara o pão também é importante para Deus. Você entendeu? Diga amém. A terceira questão que os rabinos discutem é que esse fogo acendido no incensário pode ter sido aceso na hora errada. Essa lei está em Êxodo 30 também, mas versos 7 e 8.
não cumpriu o horário estabelecido, que a lei dizia, para esse fogo ser aceso. Pastora, o que a senhora quer dizer? Toda vez que você faz coisas que não estão na hora do Senhor, Deus não se agrada. Diga para esse irmão que está ao seu lado, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. E quando você faz de forma apressada, ou você faz e apresenta aquilo fora da hora que o Senhor determinou, o coração de Deus se magoa. Você entendeu? Diga amém. Então, nós não sabemos exatamente qual desses 3 motivos foi o principal para Deus rejeitar o fogo aceso do incensário. Ou se foram as 3 situações, o importante é que nós precisamos aprender com elas essa noite. Por quê, pastora? Olha o resultado desse descuido. Lê comigo. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante e falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O que Deus quis dizer quando ele observa que aquilo estava sendo de forma, no tempo errado, de forma sem cuidado, sem zelo, e a Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já que você está dentro do templo, faça consoante a vontade do Senhor. E aí ele diz, foi feito na hora errada, foi feito de qualquer jeito, e não foi usado o fogo que vinha do altar. Para isso Deus respondeu de uma forma forte, e ele diz, entenda, isso não é para manifestar castigo, isso é para que todos saibam o que eu faço com aqueles que eu guardo e abençoo, com aqueles que estão cumprindo e obedecendo. Deus faz um jogo de palavras contrárias. Ele não fala, eu estou fazendo isso para culpá-los pelos seus erros. Ele diz, eu estou fazendo isso porque aqueles que estão vivendo uma vida reta diante de mim precisam saber que eu estou zelando pela vida deles, que eu estou cuidando e trazendo juízo sobre toda a terra. Você está me alcançando? Então, Deus disse e falou a Moisés. É assim que Deus fala. Deus está fazendo a obra naqueles que estão buscando a sua santidade. Deus está fazendo diferença na vida daqueles que estão pagando preço. E não se iludam. O nosso Deus é o mesmo. Hoje, ontem e para todo sempre. Ele continua respondendo com fogo toda obra que é feita de qualquer forma. Por isso vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você faz parte da igreja do Senhor. Diga para ele, então seja responsável e faça tudo consoante a vontade de Deus. Você me entendeu? Diga amém. Então observe o texto. Deus dá uma palavra a Moisés e diz para Moisés, fala com eles e avisa a Arão que esse é meu jeito de tratar as coisas, essa é a forma como eu cuido das coisas. E a Bíblia diz que Arão ficou calado. Mas observe o versículo seguinte. Ele diz assim, então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha. Então olha aqui para mim. Quando Deus deu a ordem a Moisés de chamar Arão para uma conversa e dizer para ele, sabe por que isso aconteceu? Porque Deus está cumprindo a sua palavra. Deus disse que protegeria e abençoaria aqueles que estão pagando preço. Seus filhos fizeram o que era errado diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Arão se calou. Mas Deus é aquele que sonda o Arão não falou nada, ficou quietinho aqui, ó, pá. Mas dentro dele, dentro do coração dele, manifestou um sentimento que poderia se tornar uma raiz de rebeldia. Ele não falou nada, ele ficou calado. Mas a sua alma, o seu coração começou certamente a pensar coisas. Por que Deus fez isso? São meus filhos. Por que Deus não teve misericórdia dos meus filhos? Os filhos dos outros sacerdotes também fazem bobagem. Por que os meus filhos foram culpados? Começou a gerar nele uma insatisfação. E Deus automaticamente se antecipa a isso. Olha a resposta de Deus. Versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos,
Eleazar e Itamar, não desgreiei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não... Olha o que Deus está falando. Eu não quero que vocês sacudam a cabeça, fiquem com o cabelo todo desgrenhado, bagunçado, e rasguem as suas vestes em sinal de lamento, chamando a atenção das pessoas, porque vocês vão morrer, porque isso é rebeldia. Deus diz, isso é rebeldia. Não é pelo fato, Arão, que você não me respondeu, que eu não sei o que está maquinando na sua alma e no seu coração. Amigo, o pior não é aquele que abre a boca e cospe o seu sentimento de indiferença ou de dor. Pior é que ele fica calado, mas fica ruminando dentro dele. Isso vai ter volta, porque vai ver o que eu vou fazer, porque eu vou reivindicar a vida dos meus filhos. Isso não vai ficar desse jeito, eu vou ficar de olho agora, tomando conta. Ai daquele que fizer errado. Então, Deus chama Arão e diz para Arão assim, chamou os filhos de Arão e disse, junta vocês dois, o tio, o Uziel, e diz, eu quero todo mundo fora do acampamento. Eu quero que todos vocês vão lá para fora. E eu não quero saber de gracinha, não. Eu não quero saber de você rasgando veste, descabelando a cabeça para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas começarem a ficar com peninha de você. Entenda, isso é rebeldia para mim, não. Você vai lá para fora e começa a lamentar. Olha o que a Bíblia diz. Não desgrenhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes para que não morrais. Nem venha a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor... Olha Deus dizendo, eu não quero que as pessoas se unam para ficar incitando a ira deles. Eles morreram, Deus mandou fogo, consumiu, destruiu. Eu quero que vocês reúnam para orar. Eu quero que vocês reúnam para dizer e entender o motivo pelo qual o fogo suscitou do céu do Senhor. O motivo pelo qual Deus fez a obra. Posso ter uma conversa com maduros essa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus tem o seu jeito de agir, de interferir, de fazer a nossa caminhada e muitas vezes de nos castigar. Muitas vezes de cobrar de nós caminhos de desobediência e imperfeição. Deus sabe, é o ditado popular, Deus sabe onde vai apertar o teu calo. Porque o seu é diferente do meu. E se ele usar um só para todo mundo, pode ser que eu diga para Deus, a minha irmã sempre foi muito mais levada que eu. Cadê ela? Verdade, verdade. Sempre foi muito mais levada. E aí, apanha mais, né? Eu apanhei muito pouco, se me lembro umas 2 vezes, porque eu tinha medo de apanhar, então eu ficava sonsa, pá, cara de paisagem. Mas ela não tinha medo não, ela enfrentava. E a minha mãe vinha e lascava o couro nela, porque minha mãe, né, porque meu pai chegava do trabalho, a minha mãe dizia, as crianças estão impossíveis, Carlinhos. Aí tia, ele fez isso, fez aquilo, ele dizia, tadinho das crianças, Ana. Então o couro comia era com a minha mãe. E aí a minha mãe vinha, descascava o chinelo nela. Aqui ó, a lágrima escorria aqui. E ela dizia para minha mãe, não doeu? E é exatamente o que você faz com Deus. Quando Deus começa a apertar a tua porquinha para ajustar o parafuso da história da tua vida, a lágrima escorre aqui e você fica de rebeldia dizendo para Deus, não doeu? Não é para mim. Isso não é para mim. Balança o ombrinho e tudo. Deus sabe aonde aperta o teu calo. Deus sabe aonde Ele pode te apertar e te levar à consciência da tua desobediência. Daquilo que realmente tem desagradado ao Senhor. Chamar a sua atenção. Para que você compreenda onde e como você tem feito as coisas de uma forma que não tem agradado a Deus. Deus fez isso com os filhos de Arão. Eu entendo que não deve ser fácil para um pai passar por isso. Perder 2 filhos no mesmo dia, numa mesma circunstância. Meu Deus, que terrível. Mas Arão sabia que esse é o preço do altar. Estar no altar
Servir o altar, ele e sua casa, trazia com isso responsabilidades. É por isso que eu digo para você, não suba aqui, não deseje isso aqui se você não quer pagar preço. Não queira subir aqui só para ter referência ou aparência. Porque, amigo, a cobrança aqui é diferente. A porca aperta, e quando aperta, a lagriminha desce. O nosso Deus não mudou. O mesmo zelo, o mesmo cuidado, o mesmo amor pelas coisas dele, pelas obras dele, continua existindo. Quem tem mudado com o tempo somos nós. Quem tem mudado com as circunstâncias somos nós. E nós estamos perdendo a oportunidade de servir a Deus com totalidade, com compromisso, com responsabilidade. Então Deus ordena a Arão e diga: pega os seus outros filhos e vai para fora do arraial. E lá fora do arraial, eu não quero palhaçada, Arão. Eu não quero cabelo desgrenhado, eu não quero roupinha rasgada para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas ficarem com pena de você. E entenda, eles conhecem a lei. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que Deus não cobra esse tipo de coisa na vida de pessoas que não conhecem a palavra. Deus não pode cobrar aquilo que Ele não ensinou, aquilo que você não aprendeu. Se você não aprendeu, Ele não pode te cobrar. Mas, amigo, desculpa, na vida daqueles que conhecem, a porca aperta. Continua lendo o texto comigo. Versículo 7, ele diz: e tem mais, hein? Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de... quem tem medo, né? O que Deus diz? Vão ficar fora do arraial, eu não quero palhaçada, eu não quero vocês se fazendo de vítima, rasgando roupa para chamar a atenção das pessoas. Arão entende, o que eu fiz é para corrigir e para dar exemplo, aprende. E aí ele continua dizendo, e não é para sair da porta da tenda. O que ele quis dizer com isso, pastora? Serve para a minha vida e com a sua vida. Quando Deus começa a ajustar você e começa a colocar você no trilho, começa a apertar você para você crescer, que chega de ser menino, chega de ficar precisando de tapinha nas costas o tempo todo, chega de ficar tendo que pedir socorro o tempo todo. Deus quer que você cresça, que você gere intimidade com o Espírito Santo, que você busque o Senhor, você e Deus, porque no dia que não tiver ninguém do seu lado, o Espírito vai falar com você, o Espírito vai dar direção para você, e você já está pronto para viver isso. Mas ele disse para Arão: não é para sair da porta da congregação, porque tem óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que ele quis dizer? Não é porque eu estou te apertando, que eu estou te corrigindo, que você vai meter o pé. Porque enquanto está servindo para você, você fica. Na hora que eu quero te corrigir, você mete o pé. Na hora que eu começo a trabalhar para você corrigir os erros e as falhas que estão me desagradando, você vai para fora da tenda. Tem óleo na tua cabeça? Então tem que ficar. Você foi maduro para receber óleo, seja maduro para crescer. Seja maduro para ser aperfeiçoado no Espírito. Seja maduro para desenvolver as obras do Espírito. E Deus falou: não vai sair. Entendeu, Moisés? Entendeu, Arão? E a Bíblia diz: e ninguém saiu, fizeram conforme a palavra de Moisés. Tá bom para você? Não estava para Deus. Continua lendo. Versículo 8. Falou também o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Olha o que ele diz para Arão: eu não quero que vocês tomem bebida forte, vinho, nem você nem os seus filhos, de forma alguma. Por quê? Porque vocês vão entrar na tenda e vocês são responsáveis pelo serviço. Se você estiver embriagado, ou se você estiver debaixo do efeito do álcool, do vinho, o que vai acontecer? Você vai cair nesses mesmos erros que os seus filhos fizeram. Vai fazer de qualquer jeito, não vai ter responsabilidade, vai fazer na hora errada, não vai ter cuidado. Aprende, Arão, é estatuto perpétuo sobre a sua vida e a vida dos seus filhos.
O que Deus estava dizendo para o Arão? Crie responsabilidade. Isso vai ser para a vida toda, não melhora nunca, ok? Nós vivemos um tempo diferenciado. Deus volta ao período da graça sobre a minha vida e a sua vida, por amor, compaixão e misericórdia, mas Ele nunca disse que seria imparcial às obras dadas ao diabo. Ele nunca disse que seria imparcial a você ter uma vida mais ou menos. Ele nunca disse que seria imparcial de você cuidar das coisas do Senhor de qualquer forma e de qualquer jeito. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu desfruto de um ambiente diferenciado hoje. Hoje, se alguém mexe nas coisas do altar e faz fora da hora, com fogo estranho, ou de qualquer jeito, ninguém morre no altar, porque o nome disso é graça. Vem uma oportunidade de conserto, vem uma oportunidade de restauração e de transformação, mas isso não significa que não houve desagrado. Isso não significa que Ele não está aborrecido e chateado com o teu comportamento, o teu posicionamento. Por quê? Porque o que é dele e tem que ser cuidado, tratado de forma digna. Observe o que Ele diz: eu não quero que vocês entrem no santuário de qualquer jeito, cheios de bebida, porque vocês são responsáveis. As pessoas estão olhando para vocês são referenciais. Olha a bobagem que vocês vão fazer, vão repetir os mesmos erros. Você está entendendo, Arão? Ele disse, ok, mas olha o discurso. Versículo 10. E ele diz assim: para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então ele deixa claro, ele dá um propósito pelo qual ele exige esse tipo de comportamento. Ele diz, eu preciso que vocês se comportem dessa forma, para que todos saibam a diferença entre o santo, o profano, entre o imundo e o limpo. É o texto de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. O profeta dizendo, cobrando aos sacerdotes, é de obrigação de vocês ensinarem o povo a discernirem o santo e o profano. Pastora, mas como é que eu vou discernir o que eu não sei? Eu vou te dizer, anota aí. O santo é tudo aquilo que é separado, que é consagrado para o Senhor. Santo não tem significado ou comparação com perfeição. A palavra santo significa separado, consagrado. Então Deus está dizendo, primeira coisa, entenda o que é santo. Tudo o que é santo é separado. Tudo o que é santo é consagrado. É por isso que Jesus disse que nós seríamos chamados assim. Ele diz, vós sois santos, porque eu sou. E à medida que você anda com alguém que é separado, alguém que tem o poder de ajudar você a se transformar e de ser alguém como eu, você se torna santo, separado. É totalmente diferente da imagem da igreja romana que nós aprendemos quando éramos crianças. Santo não é aquele que faz o bem, santo não é aquele que é perfeito, santo não é aquele que é digno de honra, santo é aquele que é separado, consagrado para o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, e profano? Profano é tratar com irreverência. Não, profano é tudo aquilo que transgride as regras sagradas, praticar obras impuras, tudo aquilo que transgride as leis, tudo aquilo que transgride aquilo que Deus disse, que não é para ser feito, é profano. Então, Deus estava dizendo a Arão, eu não quero misturar as coisas. O que é santo, o que é separado, não misture as coisas. Porque profano é tudo aquilo que transgride essas regras. É toda obra que é praticada debaixo de impureza, de coisas erradas e ilícitas. Você está entendendo? Diga amém. E o que é profanar? O verbo profanar significa tratar com irreverência, ofender, afrontar, macular. É uma expressão que a gente usa muito. Macular é criar manchas. Então o que eu vou dizer? Quer saber se algo é profano ou profanado? É tudo aquilo que gera máculas, é tudo aquilo que gera manchas, que suja a memória, que suja o nome, que suja a presença. Você está entendendo? Diga amém. Então
Deus disse a Arão e disse ao profeta Ezequiel: é importante, extremamente importante que se saibam essa diferença. Porque os tempos passarão, mas eu não passarei. As minhas palavras não passarão. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E eu continuo separando o santo do profano. Eu não misturo as coisas. Quem mistura as coisas são vocês. Ele faz separação entre o que é separado, o que é consagrado, daquilo que é impuro, daquilo que gera mácula, daquilo que traz sujeira. E aí ele termina com outras duas comparações. Ele diz: também preciso que entendam a diferença entre puro, imundo e limpo. A palavra imundo significa excessivamente sujo, desprezível, indecente. Não preciso falar não, né? Você entendeu, né? Glória a Deus, aleluia. E o limpo, pastora? Sem manchas, em perfeito estado. Então ele diz: existem duas características, não são sinônimos, são palavras diferentes. Ele está dizendo: eu faço separação entre o santo e o profano e continuo fazendo separação entre o imundo e o limpo. Não tenho olhos que não veem, eu sou aquele que vê tudo. Eu sei de todas as coisas. Eu preciso, Arão, que você ensine isso a seus filhos e que isso seja estatuto perpétuo por toda a terra. O que Deus estava dizendo? Eu preciso que todas as gerações saibam a diferença do santo para o profano, do imundo para o limpo. Por quê? Porque essa é a base da nossa vida, da construção da nossa vida. Nós nascemos crendo num Jesus que nos cura, que nos perdoa, que nos salva. Mas para Ele poder fazer isso tudo e Ele construir essa história na nossa vida, Ele era santo e Ele era limpo. Porque sem a santidade, ninguém vai se achegar a Deus. Ele não poderia ter vencido na cruz se fosse um homem comum. Por quê? Porque ele teria manchas sobre a vida dele. Ele teria histórias de erro, de transgressões e de pecado. A Bíblia diz: Jesus não pecou sobre a terra, porque a obra que Ele ia fazer resgataria muitos da profanação e da imundície. Ele precisava ser o primeiro, Ele precisava ser o exemplo. E foi isso que Ele começou a fazer, a obra na minha vida e na sua vida. Pastora, por que a senhora está fazendo esse discurso no dia de hoje, primeira ceia do Senhor? Porque eu preciso que você entenda, amigo. A igreja está invertendo valores. A igreja está se tornando uma reunião de pessoas. Uma reunião agradável, onde nós vamos ouvir um Jesus bom, que ama, que perdoa, que cura, mas que não ensina a diferença de santo e profano. Que deixa essa geração crescer e se formar fazendo o que bem acha da vida. E onde nós precisamos entender que o nosso Deus faz sim essa diferença. Ele não faz essa diferença para salvar, mas Ele faz essa diferença quando Ele quer construir um homem e uma mulher de Deus. Para salvar, basta você confessar com a sua boca e crer que Jesus é Senhor e Salvador. E Ele te fará filho. Mas para forjar um caráter novo em você, para transformar a sua vida, você precisa sim aprender a diferença entre o santo e o profano. Porque não tem transformação se você não compreender isso. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você é ovelha, não porco. Diga para ele: porco é que gosta da lama. A ovelha foge dela. Dá um glória aí, crente. Jesus te fez ovelha para você brigar contra a lama. Pastora, mas cair. E a lã dá ruim com força, porque a lã chupa a lama. A ovelha fica pesada, ela fica sem força, ela não consegue sair. Precisa entrar 2, 3 lá para recolher a ovelha, para ajudar ela a sair. Mas amigo, quando lavarem ela não vai querer cair de novo. Por quê? Porque ela não nasceu para viver na lama. Ela nasceu para ter vida reta, para ter uma vida fora da imundície. Eu preciso que você entenda. Ah, pastora, a senhora gosta muito de pregar na lei. A lei não foi rasgada. Deus só mudou a minha visão dela. Hoje eu não faço por medo de morrer. Hoje eu faço por amor a Jesus Cristo. Eu obedeço a lei por amor a Jesus Cristo. Não porque eu tenho medo de morrer.
A lei não foi aniquilada. Jesus não rasgou a lei. Ele disse: eu vim para cumpri-la e vou fazê-la vocês cumprirem também. Com entendimento, com discernimento, sabendo que você pode contar com Deus de compaixão, que quando você cai e tropeça, Ele está lá com a mão estendida para te levantar. Você se sujou, maculou suas vestes, ok, se lava no sangue do Cordeiro, e é isso que a ceia serve. Se lava nesse sangue, regenera a sua vida, regenera a oportunidade, começa de novo. Mas entenda, você nasceu para ser santo, não para viver uma vida debaixo de profanação. Não é isso que Deus tem para você. Deus não chamou você para viver debaixo de imundície. Deus quer ver você limpo, lavado nesse sangue poderoso. Por que, pastora, que é importante essa mensagem no dia de hoje? Que eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu preciso que você entenda algumas coisas. A igreja hoje, nos dias de hoje, está muito mexida. Os valores estão se invertendo. E hoje as pessoas entendem como igreja uma reunião de pessoas. E tem um outro grupo que entende que igreja é ser. E eu concordo com as duas versões, apesar de entender que eu não posso vir para a igreja por causa de relacionamento, e eu não consigo construir uma vida independente sem comunhão com o corpo. Eu falei rápido, né? Eu sou a igreja. Deus não habita em templos, em quatro paredes. Você precisa entender o verbo. Habitar significa moradia eterna. Deus nunca vai morar eternamente aqui, mas toda vez onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está aqui. Ele e o céu estão aqui, e nós estamos reunidos para cultuar o nome dEle. O problema é que a linguagem foi modificada. Hoje se entende como igreja, e as regras da igreja mudaram. Hoje todo mundo entra, sai e acha que pode fazer o que quer. Amigo, a igreja pode ter nome diferente, pode ter nomes de pastores diferentes, mas o dono da igreja continua sendo o mesmo. Ele tem os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, a mesma visão. Muda o pastor, muda as ovelhas, mas o Deus não mudará. Ele é o mesmo. Hoje nós criamos igrejas para agradar homens, não para agradar a Deus. Ninguém pergunta para Deus: você gosta desse púlpito? Porque no seu templo não tinha púlpito. Mas eu posso usá-lo? Está autorizado? O Senhor gosta? O Senhor gosta desse ambiente, dessas luzes, dessas cores? Porque eu sei as cores que Ele gosta. É só você ler a Bíblia Sagrada. Ele escolheu as cores do templo. Ele escolheu as cores das cortinas. Como que Ele não continua escolhendo as de hoje? Porque não se pergunta mais para Ele. O dono da igreja é o pastor. O dono da igreja é aquele que ministra sobre o altar. Não se questiona e não se pergunta mais o que Ele gosta. O que eu mais escuto é: pastora, os tempos mudaram, a senhora continua no seu altar com um objeto que foi símbolo do Antigo Testamento. Eu digo para eles: pelo menos esse eu tenho certeza que foi Ele que mandou fazer. E Ele disse: representa a minha presença, a manifestação do meu poder. E os que vocês têm colocado lá? Esse aqui foi Ele que mandou fazer. Esse aqui foi Ele que mandou fazer. Não tenho como errar, por quê? Porque Ele não se arrepende das obras que Ele fez. O problema é que hoje toda igreja tem que se enquadrar no padrão da modernidade. Igreja pintada de preta, um púlpitozinho que parece um negócio de bar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que é moderno é profano. Mas tudo que é profano tem se dito moderno. Eu acho que vale a pena você anotar. Nem tudo que é moderno é profano. Mas tudo que é profano tem se dito moderno. Você vai legar sua esposa? Vou. Por quê? Porque a gente tem incompatibilidade. E vai separar? Vou separar. Vou viver uma vida. Deus tem uma nova vida para mim. Mas, amigo, Deus fala, você tem que lutar até o último momento. O divórcio é só em casos extremos. E a Bíblia diz quais são esses casos. Não abra mão da sua casa, da sua família por conta disso.
Não, pastora, eu preciso ser feliz. Hoje, as pessoas têm esse direito. Modernidade, profanação, se chamando e se justificando como modernidade. Coisas que estamos tratando de forma sem zelo, sem cuidado, sem amor. Por quê? Porque hoje é normal. Aliás, hoje tudo é normal. Se você não fizer o que é normal, anormal é você. Se você não bebe, não usa drogas, anormal é você. Se você não trai o seu marido ou sua esposa, anormal é você. Desculpa, é a moda. Se você decide ter uma vida correta, se você é correto, se você paga os seus impostos, anormal é você. Desculpa, todo mundo tem gato na luz. Todo mundo negocia as coisas de forma ilícita e errada. Por que você quer fazer o que é certo? Anormal é você. E desculpa, eu respeito a sua opinião. Mas quando o Senhor me chamou para participar desse ministério e dessa igreja, eu entendi a separação de santo e de profano. As luzes foram colocadas aqui porque me convenceram. Eu entendi que era necessário, que melhorava, que era bom para os meninos, para os jovens. Mas, amigo, já está bom já. Você não vai me ver copiando nada de ninguém, porque eu aprendi a ter vida própria no Espírito. Eu sei andar pelas minhas próprias pernas. E eu não vou fazer de santo aquilo que Deus diz que é profano. Eu não vou induzir uma geração inteira a acreditar que não tem nada a ver. Se eu sei, com responsabilidade de sacerdote, que tem, e que Deus vai cobrar. Pode não ser hoje, pode não ser mês que vem, mas a conta vai vir, porque Ele continua separando o santo do profano, o impuro do limpo. Nós vamos começar a obra, vamos expandir a igreja, vamos tomar conta do nosso terreno, um novo templo vai ser construído, coisas novas, modernas vão vir. Você tem a minha palavra, essa arca nunca sairá daqui. Porque antes do telão de LED, a arca foi ordem de Deus. O que você precisa entender é que Deus tem cobrado isso, não só do altar da igreja, mas do altar da nossa casa, o altar do meio da nossa família. Não diga para os seus filhos que é puro aquilo que Deus disse que é abominação. O recado de Deus para Arão é: ensine os teus filhos, Arão, e que isso seja estatuto perpétuo. Não brinque com as coisas do céu. Não ensine os seus filhos a terem temor do altar. Ensine os teus filhos a respeitarem as obras do Senhor. Não é porque nós vivemos hoje no tempo da graça que Deus vai fingir que não está vendo. Todas as vezes, e eu posso falar pelos pastores, qualquer um que sobe nesse altar sente o peso de ministrar a palavra. Por quê? Porque nós zelamos por Ele. Não somos perfeitos, falhos, pecadores. Buscamos o sangue todos os dias. Buscamos a correção todos os dias, mas entendemos que cabe a nós fazer a nossa parte e ensinar a vocês a fazerem diferença. Não diga que é santo aquilo que Deus condenou e contaminou. Nessa noite de ceia, nessa primeira noite de ceia, eu quero incentivar você a pegar esse corpo e esse sangue, tomar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero entregar minha vida e fazer uma avaliação dela. Eu quero que o Senhor olhe para mim e me diga verdadeiramente aonde eu tenho profanado ao teu nome. Porque profanar é macular, profanar é trazer manchas. Aonde na minha vida eu tenho manifestado manchas. Aonde na minha vida eu tenho manifestado coisas que têm desagradado ao seu nome. Observa que uma das traduções diz que profanar é tratar com irreverência.
E por muitas vezes as coisas de Deus têm sido tratadas por reverência. Quando uma menina diz, eu vou me casar virgem, as pessoas riem dela. As pessoas debocham dela. Ah, você está doida? É sério que você faz isso? É sério que você vai na rua fazer evangelismo? É sério que você se comporta desse jeito? Ah, pelo amor de Deus, o tempo já passou. Tratar com irreverência muitas vezes é profanar o nome de Deus. É trazer descaso sobre obras importantes pelo qual Deus chamou. A gente precisa trazer isso à existência aqui, ó, a nossa mente. Vai ser um ano, escuta o que eu estou te dizendo, onde Deus trará muitas pessoas para esse lugar. Um grande hospital. Pessoas feridas, perdidas, doentes. Precisam de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas eles precisam entrar, receber a salvação de Cristo, serem selados pelo Espírito Santo e aprenderem a desenvolver o caráter de Cristo. A se transformarem em alguém que Deus vai ter prazer de dizer, é meu filho amado. Por que, pastora? Porque está cumprindo o seu propósito. Porque está fazendo a obra consoante a sua vontade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, vamos fazer desse ano um ano especial e agradável ao Senhor.